Besouros. Vamos falar desses bichinhos incríveis que tem um monte de coisa muito boa pra gente sempre falar deles, porque além de lindos, eles são muito curiosos e muito diversos. Então o que a gente vai falar hoje, deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês que esse bicho é incrivelmente bonito, que é um besouro arco-íris do cocô. Por que não falar do besouro arco-íris do cocô e falar como o clima está alterando o comportamento desses bichos? Então, eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blá Blá e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses animais maravilhosos que eu estou colocando aqui na tela agora e como eles reagem a mudanças ambientais, tá bom? Eu não sei se você que está assistindo sabe, mas a atividade humana no planeta, principalmente pós-revolução industrial, tem causado uma mudança muito séria no ambiente. Então, o clima está ficando, em média, cada vez mais quente. Mas, Emílio, tá nevando não sei aonde, tá nevando em Miami. Do que você tá falando? Esse ano nós tivemos as piores nevascas da história nos países. Aquecimento global. Esses globalistas querem que a gente acredite no aquecimento global. Vocês querem impedir a humanidade de ser a humanidade que a gente espera. Mas, gente, a média da temperatura está aumentando e o que eu acho mais legal de falar dessa história dessas frentes frias muito fortes é que essas frentes frias são resultado como a temperatura está mudando no oceano e de como isso afeta camadas de ar frio que ficam nos polos. Então, a mudança do fluxo de água no oceano afeta a atmosfera e faz com que massas polares desçam de maneira muito mais intensa para lugares em que não descia antes. Então, esse é o primeiro fator que a gente tem que falar. E o segundo fator que a gente tem que falar é que, apesar dessas temperaturas muito baixas, a média de temperatura nesses lugares ainda é mais alta do que nos outros anos. Então, mesmo assim, ainda está esquentando. E o que a gente tem percebido é que isso afeta os animais. Afeta muito os besouros, inclusive, mas afeta muito outros animais. E semana passada, a gente apresentou um artigo falando de ursos polares. Então, como isso estava afetando os ursos polares. E aí existem várias maneiras da gente estudar o que pode acontecer quando o clima começa a mudar. Primeira maneira que a gente pode fazer é que nós podemos esperar o clima esquentar para avaliar como que isso vai afetar os besouros ou qualquer animal que a gente estiver estudando. A segunda maneira que a gente pode fazer é montando experimentos, que foi o que esse artigo aqui que eu estou colocando na tela fez. Então, o que esse artigo fez, o que esses cientistas bolaram, foi uma maneira de montar um experimento em cima de tocas de besouros. Eu já vou explicar como esse experimento foi feito, para avaliar como o aumento da temperatura pode influenciar no comportamento deles, principalmente no comportamento reprodutivo de proteção dos ovos, tá? Então, esse cara que eu tô colocando aqui na tela, esse besouro que eu tô colocando aqui na tela, que eu vou colocar aqui para vocês verem, é um bicho muito bonito. Então, eu sou suspeito para falar, acho esses animais lindos e esse aqui especialmente é um bicho muito bonito, que ele enterra os ovos dele no solo. Então, para botar os ovos, a fêmea faz um buraquinho e aí ela enterra esses ovos dentro do buraquinho. E os pesquisadores já sabiam que parte desse movimento de enterrar os ovos tinha duas razões. A primeira é proteção dos ovos contra a predação e a segunda é proteção dos ovos contra calor excessivo. Então, ela enterra os ovinhos no chão para proteger isso num ambiente não alterado, mas para proteger os ovos do calor. E aí os pesquisadores levantaram a seguinte hipótese. Eu adoro falar será que se a gente aumentar a temperatura, esses bichos vão se comportar de uma maneira diferente? E aí eles montaram um experimento com estufas. Então é um experimento muito simples, mas muito bem bolado, em que eles montam uma estufinha em cima do buraco do besouro para saber se isso alteraria o comportamento do besourinho. Então tá aqui o desenho experimental dele. Na verdade, esse não é o desenho experimental, tá aqui como o experimento é montado. Debaixo dessa estufinha de plástico, você tem o buraco do besouro. Você tem um respirador aqui, porque daí o que você garante que outros fatores vão mudar menos. E aí você tem a redinha impedindo que o besouro saia. Então ela vai ter que continuar com o buraco dela ali embaixo. Então tá aqui o jeito que o experimento era montado. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram besouros,
colocaram metade dos besouros debaixo da estufinha, metade dos besouros sem a estufinha, e eles foram avaliar parâmetros desses ninhos, desses buracos que esses besouros estão montando. E aí eles chegaram à seguinte conclusão quando eles montaram o experimento. A conclusão que eles chegaram é que a melhor maneira de você apoiar o Blá Blá é se você entrar lá na nossa lojinha e você comprar as camisetas do Blá Blá. Então essa é uma das maneiras que a gente está bolando para que esse meio de comunicação que a gente tem continue recebendo apoio e continue funcionando. Então os pesquisadores chegaram à conclusão que você pode, por exemplo, comprar a camiseta do Ciência Córneo se você está cansada de dizer que falar de vacina já deu no saco. Ou você pode comprar a nossa camiseta da evolução do Darwin ou qualquer camiseta dos nossos parceiros, nossa camiseta do Vira-Lata maravilhosa, tá? A outra conclusão que os pesquisadores chegaram foi a seguinte, foi que para proteger os ovinhos do calor, os besouros têm uma estratégia muito interessante. Então você vai lá, colocou a estufinha em cima do bicho, e a hora que você colocou a estufinha em cima do bicho, você mudou o comportamento desses animais. E como você mudou o comportamento desses animais? Eles fizeram o buraco 5 centímetros mais fundo, para fugir do calor. Então os animais conseguem perceber o calor e ao conseguir perceber o calor, eles mudam o comportamento, eles gastam mais energia fazendo um buraco mais fundo para colocar os ovinhos no lugar mais protegido do calor. Então que isso pode sim influenciar no comportamento desses animais. E isso pode ter resultados que a gente não mediu ainda. Então a hora que a besourinha faz um buraco mais fundo, ela está gastando mais energia. Será que isso vai ter efeitos na sobrevivência dela? Será que isso vai ter efeitos nos próximos eventos reprodutivos? Como essa mudança de comportamento pode alterar o caso dos bichos que estão sendo estudados, tá? Então é um trabalho muito legal, que a ideia é muito simples e o resultado é muito interessante. O tipo de experimento é muito criativo e o resultado é muito interessante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!